Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. Para começo de conversa, eu já peço desculpas por isso, porque ninguém é obrigado, né? Mas a gente começa esse vídeo com a música do Eterno Cazuza, porque é sobre essa metamorfose de passado, presente e futuro que a gente vai conversar. Acho que quase todo mundo na vida já teve algum momento que parou para refletir sobre o futuro, né? Porque afinal de contas, se a gente está fazendo alguma coisa no agora, se a gente está trabalhando, se a gente está fazendo, se a gente está estudando, é porque a gente pretende chegar lá na frente, é porque é para frente que a gente quer ir, correto? Então acho que eu imagino que quase todo mundo já deve ter parado para pensar, ou até mesmo seja uma preocupação bastante recorrente na vida de muitas pessoas. No meu caso é o seguinte, se me pedisse para poder fazer uma lista de todas as coisas que eu tenho medo, sem dúvida alguma o futuro estaria em primeiro lugar. Primeiro porque é uma coisa sobre eu não deter controle nenhum, não fazer ideia do que vai acontecer e pior ainda, ficar imaginando que tudo que eu estou fazendo no agora, a maneira como eu estou agindo, o que eu estou fazendo, com quem estou me relacionando, vai influenciar totalmente nesse futuro que eu pretendo chegar. Então isso meio que me assusta. Pensar no futuro, imaginar futuro e querer um futuro exatamente do jeito que a gente planeja, do jeito que a gente imagina, não é só uma coisa que a gente previamente sente medo ou previamente fica preocupado com o que vai acontecer. É também sobre uma coisa de planos, é sobre planejamento, é sobre tempo, dedicação, é preocupação se as pessoas que a gente quer nesse futuro estarão com a gente, se a gente vai chegar exatamente como a gente planejou. E isso é uma coisa da vida, é da vida inteira, não é uma coisa que você fala que da noite para dia você decide e fala, não, tá, agora eu vou pensar no futuro. Não, tudo que você está fazendo é sobre o futuro. Tudo que você está pensando é sobre o futuro. Tudo que você não imagina que vai acontecer é sobre o futuro. Isso é muito doido. Aliás, isso é bastante doido. E essa coisa de futuro, de pensar no futuro, não é uma coisa recente, nem somente aqui de nós, meros mortais, não. Inclusive, existe muita literatura que fala sobre isso, autores que falam sobre essa preocupação e incessante necessidade do homem de querer saber o que vai acontecer e de por que o futuro meio que assusta, meio que é algum bicho de sete cabeças aí. Para ajudar aqui na nossa reflexão, né, eu vou ler um trecho de um dos textos do filósofo Karl Jasper, né, que ele fala sobre essa necessidade do homem de estar sempre procurando alguma coisa e preocupado se as suas ações prévias serão de fato exatamente como ele imaginou que poderia ser, né? Ele diz o seguinte: caminhamos para um futuro que não pode ser conhecido, que na sua totalidade não está decidido. A imagem que temos dele é incessantemente corrigida pela experiência. O conhecimento do ser na sua totalidade continua a ser inacessível. O saber que temos da superabundante realidade nunca se completa. A nossa experiência está sempre em marcha. Então, para ver que não é uma coisa que somente a gente aqui, dentro de uma perspectiva ruim ou que pode não estar muito boa, está pensando e preocupado com o futuro, né? Eu penso que a nossa realidade, o presente, o agora, o que a gente está fazendo, é quase como um óculos que a gente põe para poder olhar para esse horizonte de possibilidade de futuro, né? E aí, dependendo da qualidade dessa lente, desse óculos, ou seja, da nossa realidade, a gente pode acabar vendo um futuro um pouco otimista ou pessimista, né? Até porque há uma série de fatores que influenciam essa capacidade de imaginar futuro do jeito que a gente gostaria, né? Porque se a nossa realidade ela não tem perspectivas positivas, se a gente não está dentro de um cenário muito bom, se a gente está passando por uma fase difícil, muito provavelmente a gente vai olhar para esse futuro e falar, nossa, tá quase impossível a gente ver um futuro diferente dessa minha realidade. É como se a gente projetasse o que a gente está vivendo agora para esse futuro como se não fosse possível de reverter. Já para outras pessoas, essa fase ruim, essa fase difícil, é justamente a oportunidade e o combustível para falar assim, não, agora eu vou construir um futuro diferente desse da agora. E aí a pessoa vai lá e faz totalmente diferente. Aí é de cada um. Tem uma outra coisa que eu gosto sempre de pensar que é essa coisa da gente ser meio que levado pelo processo
da vida como uma corrida muito doida, muito maluca, para chegar a um final feliz, né? É muito recorrente a gente ver que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa fazer um monte de coisas para a gente chegar nesse futuro, para a gente chegar lá. É quase mesmo uma ideia de uma corrida mesmo, né? Como uma escadinha que a gente precisa dar conta de todo o processo, faz isso, faz aquilo, porque lá na frente tem um pote de ouro e é lá que a gente deve chegar, né? Primeiro, essa ideia é muito ruim, pelo menos na minha opinião, eu acho, porque a gente não aproveita o processo, é sobre passar por cima de tudo, não viver as experiências da forma como deve e não entender o processo como algo fundamental mesmo para a gente chegar nesse futuro de forma e olhar para trás e falar, caramba, valeu muito a pena porque eu soube entender que o processo, que o momento ruim, que os momentos de alegrias também foram cruciais e diferenciais nesse momento do agora. Então, assim, se usar as situações, as pessoas e as circunstâncias como meios para chegar a fins que na verdade são infinitos, nunca param, é bastante problemático. Eu gosto bastante da ideia de pensar no futuro, de pensar no que a gente está fazendo, nas nossas relações do agora, numa ideia muito mais próxima a algo leve e algo processual mesmo, sabe? De que a gente aproveita, de que a gente vive, de que a gente conversa sobre, pensando sim no futuro, imaginando. E isso entra muito a questão do sonho, do horizonte, de ter um objetivo, mas muito mais próximo de algo convicto, de algo consistente, de entendimento do agora, do aproveitar mesmo, até porque o futuro, né, é algo muito imprevisível, né? Todo mundo fala, o futuro a Deus pertence, né? E aí fica pelo Deus que você melhor achar que te representa e por aí vai. Por fim, aqui para ficar mais claro essa nossa conversa, eu gostaria de dizer o seguinte, né? Esses três fenômenos, essas três coisas que a gente sim deve se preocupar, que a gente pode se preocupar, né, de passado, presente e futuro, e que uns influenciam um ao outro, né, e determinam um outro e tal. Principalmente futuro, não é algo dado e estabelecido, muito pelo contrário, né? Essa historinha de final feliz, como eu já disse, para que a gente precise fazer tudo para chegar lá, é só uma historinha mesmo que inventaram pra gente, para que a gente meio que reifique todo o processo e nunca faça quase nada, não aproveite, fique só pensando nesse final feliz que no fundo não existe, né? Até porque esse lugar de alcance, esse lugar de estar, esse lugar de cheguei e é isso que eu precisava, ele no fundo não existe, né? A partir do momento em que a gente chega nesse lugar de alcance, que a gente conquista tal coisa, a gente imediatamente constrói outro e recomeça tudo de novo. Faz parte da humanidade, faz parte de tudo isso aqui. E a gente está o tempo inteiro em constante movimento. E a gente nunca vai parar, a gente vai estar sempre falando de futuro, a gente vai estar sempre pensando no futuro. E a partir do momento em que a gente chega nesse futuro que a gente tanto faz, que a gente tanto fala, que a gente tanto trabalha, que a gente tanto quer, a gente imediatamente inventa um outro e começa tudo de novo. A gente começa a falar sobre o futuro pós o futuro que a gente tanto desejava. É isso. Espero que esse vídeo sirva de reflexão de alguma forma para você, né? E espero de verdade que isso aqui sirva para você. Espero que isso ajude. Espero que quando você for pensar no futuro, tente olhar muito para o presente, tente olhar muito para o agora, tente muito pensar que esse presente, em poucos instantes, já vai ser passado, né? E aí, se você está preocupado demais com o futuro, talvez seja a hora de você parar um pouco, respirar e dar um gás para você, recarregar as energias, porque aí sim você vai estar falando, você vai estar pensando num futuro de uma forma bastante otimista, porque você sabe aproveitar todos os processos. É isso. Espero ter ajudado, espero que você goste e até qualquer hora.